Você sabia que existe uma numerologia bíblica? É interessante que na Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura ela é como que um grande códex, ou seja, um grande código, que nos traz uma história que é importante, que é a forma literal de entender, aquilo que são os fatos que aconteceram na história da salvação, mas também ela traz ali alguns elementos que nos trazem um significado. E um desses elementos são os números. Por exemplo, o número 1 remete-se ao monoteísmo, O número 2 remete-se geralmente às duas naturezas, humana e divina de Cristo, assim como também o plano material com o plano espiritual. O número 8 representa a ressurreição, assim como o número 7 é um número que está relacionado sempre a Deus, ou seja, porque no sétimo dia Deus descansou da sua obra e consagrou aquele dia. O número 6 é um número que remete-se em perfeição. Por isso que lá no livro do Apocalipse diz que Satanás, o diabo ou o demônio, ele é esse número da besta, é o número 666, 666, ou seja, o número 3 é um número que remete-se à plenitude. Então, 3 vezes o número 6 significa o quê? Uma plenitude de imperfeição. O demônio é isso, Ele tem uma plenitude de imperfeição, porque ele se afastou daquilo para qual ele foi criado. O ser humano, o número 6 representa também o ser humano, porque foi no sexto dia que o ser humano foi criado. E é interessante, por que o ser humano no sexto dia, e tem esse número, ele está muito próximo à figura do demônio? Porque o ser humano, ele é imperfeito e ele só possui a sua perfeição na união com Deus. Por isso que o ser humano, ele deseja plenitude, ele deseja o próprio Deus, ele deseja eternidade. Então, quando ele se afasta de Deus, ele perde a sua plenitude. Ele foi criado no sexto dia, mas, é claro, a criação de Deus é toda plena, boa, mas o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar com o próprio Deus. Uma vez que ele rompe essa relação, o ser humano ele se torna imperfeito. Então, o ser humano sem Deus, ele cultiva imperfeições. E assim como muitos outros números, por exemplo, o número 5, ele geralmente representa os 5 primeiros livros da Bíblia. O número 4, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, mas também o número 4 representa às vezes os 4 evangelistas. Por exemplo, quando nós vemos os 4 tetamorfos que aparecem lá nos livros de Ezequiel, nos livros de Daniel, aquelas imagens que também vai aparecer no livro do Apocalipse, quando aparece lá aquele homem com asas, o leão com asas, o boi com asas, a águia, que naturalmente, pela sua natureza, já tem asas. Esses elementos, eles representam, e assim a tradição da igreja deu um significado, dando uma representatividade deles com aquilo que são os evangelistas. Mas também representam essas imagens, elas representam os querubins do paraíso. Então nós vemos aí também, por exemplo, o número 10 é um número de plenitude. O número 9 também é um número de plenitude. Por exemplo, as 9 bem-aventuranças, que ali está os degraus que nós precisamos viver para alcançar uma vida de plenitude. Como também o número 12, nós vemos que é um número que remete-se ao quê? Às 12 tribos de Israel e também lá os 12 apóstolos. Então, o número de plenitude do povo de Deus. Então, nós vemos que na Sagrada Escritura há muitos números e há uma numerologia bíblica, mas não a numerologia como os astrólogos ou como outras religiões entendem. Não. O número na Sagrada Escritura, ele tem um significado, ele tem uma mensagem. E nós, quando entendemos um pouco isso, nós vamos ali entendendo o porquê que Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixes. O pão e o peixe são símbolos cristológicos. Os 5 pães, eles representam o quê? Os 5 livros, a lei antiga, que se dá em plenitude na figura do próprio Cristo,
mas também tem um outro significado, os 5 sentidos. Jesus, ele se dá em alimento através dos 5 sentidos, ou seja, ele se deixa perceber através dos 5 sentidos. E os 2 peixes, o peixe também é um símbolo cristológico. Os 2 peixes representam as 2 naturezas de Cristo, a união das 2 naturezas. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim nós vemos, né? E é claro, poderíamos ficar falando aqui de muitos outros números, mas só para que a gente possa entender que tudo na Sagrada Escritura existe um símbolo, um significado e uma mensagem. E quanto mais a gente entende isso, melhor a gente medita a palavra, melhor nós vamos adquirindo vocabulário para permitir com que Deus fale a cada um de nós. Então, até a próxima.